Essa série chamada Uma Família Abençoada. Na primeira semana eu compartilhei contigo de onde nós desestruturamos a família, como o pecado entrou no mundo, como o homem foi feito para ser um com a sua mulher, com a sua esposa, mas através da queda, no momento seguinte, um homem já começa a distinguir uma mulher, um homem já começa a colocá-la como algo diferente. Agora, a partir de então, se eles não forem trazidos de volta para o propósito original, eles vão passar a vida inteira competindo um com o outro, a vida inteira discutindo por diferenças nas quais Deus não deseja. Então, para você viver uma vida plenamente abençoada, uma família ou um casamento plenamente abençoado, nós aprendemos que nós precisamos voltar ao propósito original. Foi essa a pergunta que foi feita a Jesus em Mateus 19, Senhor, pode se divorciar por qualquer coisa? E Jesus começa dizendo, não foi assim desde o princípio. Se você perdeu a palavra, volte lá, está no YouTube, primeira palavra da nossa série, né? E na semana passada eu compartilhei contigo sobre como reestruturar essas estruturas que foram abaladas. Eu trouxe a história ali do filho pródigo, né? Uma família de um pai bem sucedido e 2 filhos, e de repente essa família se desestrutura, e falamos ali quais as coisas que nós fazemos, que nós desestruturamos a família, e depois como nós restaurarmos. E hoje, nessa última palavra, eu queria falar contigo sobre gerações. Como abençoar gerações, porque eu creio que você, como eu, né, se você é pai de família, se você faz parte, se você se sente parte da família pela qual você foi inserido ou foi adotado, você não se importa mais apenas com você mesmo. Você olha para os teus filhos, você se preocupa com eles, você olha para os teus sobrinhos, você olha para aqueles que estão ao teu redor, e você olha para o mundo e começa a pensar, meu Senhor, o que vai ser? Como é que vai ficar? Como é que eles vão lidar com todas essas coisas? Nós vemos um ataque maciço sobre as famílias, e agora sobre as crianças, depois sobre os pais, sobre os homens. Aí nós temos crianças órfãs de pais presentes, crianças órfãs de mães presentes, crianças órfãs inseridas dentro de uma família às vezes numerosa. Pois bem, eu queria compartilhar contigo hoje esse texto de Efésios, no capítulo 6, você pode abrir lá comigo, por favor. E eu quero falar contigo hoje sobre filhos e filhas abençoados. Eu quero falar sobre filhos adultos, e se eles são adultos, não são crianças, amém? Parece óbvio, mas é uma coisa que nós temos que esclarecer. Esse mal entendido causa muitos problemas familiares. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre infância, nós vamos falar hoje um pouco sobre adolescência, e vamos falar sobre a idade adulta. Eu gostaria que você também fizesse um paralelo, não só, mas eu não tenho filho, mas eu não tenho adolescente mais em casa, mas também espiritualmente falando. Nós passamos basicamente por 3 fases. Eu sei que essas fases, elas não são antigas, né? No tempo bíblico não existia adolescência, juventude, você pulava direto da infância já para a idade adulta. Existiam cerimônias judaicas que recebiam esse menino, que nós chamamos hoje de adolescente, já para a sociedade adulta. É um conceito novo, um conceito que surgiu ali no final do século XIX para o XX, que hoje nós entendemos o que é uma adolescência, mas nós vamos entrar nesse ponto ali. Olhe comigo o texto, por favor. Verso 1 do capítulo 6, ao final da carta de Paulo aos Efésios. Ele já disse muitas coisas muito legais ali, lá embaixo ele vai falar da armadura de Deus e tal, mas o 6 ele começa dizendo assim, filhos ou filhinhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Um muito conhecido que é a citação do Velho Testamento, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Verso 3, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E o 4, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Muitas vezes, quando você pergunta às pessoas assim, qual é a promessa de quem honra pai e mãe? Qual é a primeira coisa que te vem à mente? Se você meio que foi criado na igreja, qual é a primeira coisa que te vem à mente? Fala assim, qual é a promessa de quem honra pai e mãe? O que você lembraria de imediato assim? Se é que você ainda se lembra dessa, né? Então, honrar pai e mãe. Geralmente o que a gente lembra? Para que tenhas longa vida sobre a terra, né? Para que você viva bastante. Menino, se você não honrar teu pai e tua mãe, você não vai viver bastante. Mas de fato a promessa não é essa é uma consequência.
A promessa é para que tudo corra bem. Quem é que quer viver bastante, gente, que se as coisas não estiverem indo bem? Quem é que quer viver até os cento e poucos anos de idade, com uma saúde extremamente debilitada, com a dor nas costas que não passa nunca? Quem é que quer viver bastante num conflito familiar extraordinário? Que quer viver bastante se a tua vida está um caos? Não é essa a promessa. Honra teu pai e tua mãe que você vai viver um monte, mas um monte de que jeito? A promessa é que, ei, você quer que tudo corra bem contigo? A Bíblia não está dizendo que nada vai dar errado, mas aquilo que realmente é importante, se nós cumprirmos algumas etapas, o Senhor derrama esse tipo de bênção sobre nós. Eu gostaria de falar de 3 etapas dentro disso, nós vamos entrar agora dentro desses versículos um pouco melhor, que vão nos instruir a respeito de como nós cuidarmos de filhos pequenos. Quem tem filhos pequenos aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Ok. Filhos pequenos em casa, aí digita ali, o pastor Juliano está moderando lá, ok? Mas às vezes nós também olhamos para nós como filhos pequenos espirituais. Quantos aqui de nós não acompanhamos pessoas que recém entraram na caminhada, então elas vão se enquadrar nesse primeiro processo? A primeira coisa que nós precisamos fazer com uma criança é fazê-la passar por um treinamento. Diga assim, treinamento. Todos nós precisamos de treinamento. Olha de novo o verso 1, por favor. Só a primeira parte diz assim, filhos, o que diz aí? Sede obedientes, uma tradição mais antiga, ou obedeçam aos seus pais. Você sabe que filhos em português não define para nós qual é a idade desse filho. Se você olhar, por exemplo, essa versão em inglês, ele não vai trazer a palavra sons, que seria filhos, ele vai trazer children, que significa criança ou a idade da infância. Então, quando Paulo escreve aqui, ele está falando para um público menor, ele está selecionando. Claro que nós incluímos o pessoal espiritualmente falando, que é novo, mas ele está dirigindo assim, olha, crianças, você que é mais infante, nós chamaríamos, né? E a maior coisa que as crianças precisam aprender, olhando para esse verso, é o quê? Qual é o mandamento? Qual é a ideia que ele coloca ali? Sede? Você conseguiu ler o texto? Sede? O que é que a criança precisa ser ensinada em primeiro lugar, então? Obedecer. Toda criança precisa ser ensinada a obedecer. Quando você vem para Jesus, não é a primeira coisa que você se confronta, você quer fazer algumas coisas, você quer descobrir agora o que você pode e o que você não pode fazer, teoricamente. Peça para uma criança ou diga para ela assim, não encoste aqui, não toque aqui. O que geralmente elas vão fazer? Elas vão olhar para você está aqui, eles vão fazer assim, para ver até onde, né? O Juliano já está concordando aqui, a Laura é assim, né? Quem tem filho pequeno, gente, ou você já passou alguém, nem que você não tenha filho, você já viu uma criança, desde pequeno, essa natureza assim, até onde eu posso ir? Até onde? Não posso tocar nessa caneca, mas ele vai te olhando, ele vai, não mexa aí menino, e ele vai meio que chegando perto. Você já viu, você percebe ele se achegando naquele lugar, e ele faz de conta que ninguém está vendo ele. Toda criança, meu amado, precisa ser ensinada. Se nós não formos ensinados espiritualmente falando também, nós também somos assim quando nós começamos a caminhada. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso beber sem pecar? Até onde eu posso comer sem me tornar ali um glutão, um guloso? Até onde eu posso mentir sem prejudicar as pessoas? Enfim, todos nós precisamos aprender a obediência. E às vezes nós somos como uma criança, como aquele que sai levar o cachorro passear, e quem leva passear, na verdade, é o cachorro que leva o dono, né? Que vai para lá e vai para cá, e aí você vê as pessoas assim, sendo conduzidas pelo cachorro, né? Eu não sou muito assim, meu pai gosta de agora estar adestrando o cachorro, né? E senta, levanta e deita e faz isso e aquilo, mas quem entende um pouco da coisa sabe que é você que tem que dar o tom. É você que tem que caminhar para um lugar e o animalzinho ali vai indo junto contigo. Não estou comparando a criança a um animalzinho, mas existem alguns princípios de educação que são iguais. É você que dá o tom para onde vai. Por isso que quando você começa a tua caminhada com Deus, querido, não dá para começar sozinho, não dá para trilhar isso sozinho, você precisa estar debaixo da autoridade ou do cuidado de alguém mais experiente que você. A ideia não é mandar em você. O pai que está instruindo o filho a ser obediente, ele está olhando com amor, ele está olhando com cuidado. Agora, eu
trouxe aqui a versão da Mensagem, no versículo 4, que é uma paráfrase, não é uma tradução da Bíblia, né? Mas olha o que ela diz, no verso 4 de Efésios. Mesmo que nós lemos ali, diz assim, ó, pais, não provoquem seus filhos, sendo duro demais com eles. Tratem de segurá-los pela mão para guiá-los no caminho do Senhor. Ou na tradução mais antiga, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução. Se você pegar a Nova Almeida, essa palavra vai estar disciplina. Se você pegar a Almeida Revista Corrigida, vai ser doutrina. Antes nós precisamos instruí-los. Agora, você lembra de alguns versículos que falam para você instruir as crianças? Aquele mais famosão, né? Provérbios 22:6. Ensine a criança no caminho que deve andar e, mesmo quando for velho ou quando ela crescer, não vai se desviar dele. Qual é o princípio aqui? Ensinar. Qual é o princípio aqui? Ensinar ao quê? A obedecer, a como trilhar. Eu trouxe um outro provérbio também, muito usado, na tradução da linguagem de hoje, provérbio 23, verso 13 e 14, vai estar ali para você. Diz assim, ó, não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão. Para dizer a verdade, poderão até livrá-la da morte. Agora, quero falar um pouquinho sobre isso, sobre como corrigir as crianças. É um verso, às vezes, bastante deturpado, e principalmente no mundo de hoje, onde nós vivemos uma cultura que, a partir dos anos 60, fala que você não deve corrigir a criança de nenhuma maneira. Deus o livre você dá umas palmadas numa criança, deixa ela aprender por si só. E nós vemos qual foi o resultado disso. E a mulher que propagou muito essa ideia, teve um filho que foi extremamente promíscuo e no final tirou a sua própria vida. Qual é a ideia de se corrigir uma criança? Qual é a instrução bíblica a respeito disso? A principal parte que eu gostaria que você olhasse é, a tua correção poderá livrá-la da morte. O que é que pode ser pior para a morte para o seu filho? A tradução mais antiga, ou até não tão antiga, a Nova Almeida vai dizer assim, ó, livrará a alma dela do inferno. Muitas pessoas acreditam que a Bíblia diz mais ou menos assim, ó, não poupe a vara, senão você vai criar uma criança mimada. É muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo do que você, se eu não bater no meu filho, ele vai virar um bandido. Se eu não bater no meu filho, ele vai virar uma pessoa muito ruim, uma pessoa desregrada. É muito pior do que isso. O que ele está dizendo? Se nós não trazemos a correção, eu vou te explicar agora qual é a maneira de você corrigir. Será que você tem que pegar uma vara de tantos metros de altura e tirar as coisas e decepar, enquanto não deixar um vergão, a criança não aprendeu ainda? Eu quero esclarecer isso para você, que não é isso. Mas a Bíblia fala sobre correção de crianças. E um dos versos mais conhecidos também é um provérbio capítulo 13. Deixa eu pôr ali para você. Na Nova Almeida vai estar escrito assim, ó, o que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, esse o disciplina desde cedo. Agora, deixa eu trazer outras versões para você ficar bem claro sobre qual é o contexto disso. Qual é o contexto de, será que é uma vara literal ou será que é uma correção diferente? Na Nova Versão Internacional vai estar escrito assim, ó, quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em... Lembra do que nós estamos falando? De treinamento. Na Nova Versão Transformadora, uma versão também nova, uma versão que eu gosto muito. Quem não corrige os filhos, você percebe qual é a ideia da vara aqui? Correção, não é espancamento. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Meu amado, o que a Bíblia está nos instruindo? Que se nós não disciplinarmos, que se nós não corrigirmos uma criança, e traga espiritualmente falando também, aqueles que começam na fé, se não forem corrigidos, se não forem chamados a atenção, se não forem privados em determinado momento de algumas coisas, nós não o amamos. Se nós ficarmos com medo de ofender a criança, se nós ficarmos com medo de, ele vai deixar de me amar, nós já não estamos amando. Evidentemente, nós vemos casos horríveis de espancamento, esses tempos atrás, eu acredito que mês passado surgiu no jornal, e isso é terrível e não é o propósito bíblico em nenhum momento. Por quê? Porque esse tipo de espancamento é uma agressão violenta, não é uma ideia de correção. E existem 3 maneiras de disciplinar que eu gostaria que você levasse para a tua casa hoje, se você é pai, se você está cuidando de alguém. Primeiro lugar, seja claro. Segundo lugar, seja convincente. E terceiro, tenha compaixão.
São 3 coisas que antes de você aplicar qualquer tipo de disciplina, seja a vara, seja a palmada, seja, né, aquele símbolo que fica lá na tua porta, que você nunca quer usar, mas está lá para lembrar, uma lembrança, né? Essas 3 coisas precisam ser aplicadas antes de você querer corrigir de qualquer maneira. Primeiro, eu preciso ser claro a respeito do que é, do que pode e o que não pode. Segundo, eu preciso ser convincente que existe uma consequência. E terceiro, eu preciso ter compaixão. O que significa ser claro? Eu tenho certeza que se você é pai, você já passou por isso. Você disse assim para o teu filho assim, você está proibido de jogar esse jogo aí. Aí você sai, você fica bem tranquilo e tal, ele está bem, eu sei porque esses dias, né, tem um exemplo ali em casa. E aí, de repente, vou usar o outro que aconteceu lá em casa mesmo. Você está proibido, a mãe dele falou assim para o Pedro, você está proibido de jogar no celular agora. Uma certa situação lá e tal, de casa que todo mundo passa, né? E aí passou um tempinho, quando vê, ele pegou o meu iPad, baixou o joguinho e estava lá jogando. Qual é a desculpa que ele deu? Vocês todos já passaram por isso, né? O que ele falou? Não era para jogar, você falou que não era para jogar no celular. Não é? Agora estou jogando aqui. Eles dão um jeito de não desobedecer, mas desobedecendo. Traz para qualquer outra situação. Olha, menino, não quero que você bate bola mais aqui dentro de casa. E aí ele vai bater em outro lugar, que às vezes faz parte da casa, mas ele fala, não, a mãe falou que não era para bater bola dentro de casa. Ou em outras coisas, você sabe que todos nós passamos por isso. O que eu quero dizer com isso, querido? Seja claro, porque senão haverá situações que você vai querer corrigir o teu filho em cima disso, e ele vai estar buscando os subterfúgios. A ideia não é bater. A ideia não é esperar um momento você pisar fora da linha para eu poder usar essa vara que eu fiquei 3 horas aqui tirando, né, Juliano? Tirando os cantinhos assim para não ferir muito. A ideia não é essa. A ideia é levá-los a um entendimento. Então, o primeiro ponto, antes de você querer começar a corrigir os teus filhos, seja claro a respeito daquilo que é e a respeito daquilo que não é. Isso é muito importante, meu amado. Porque quantos de nós também já passamos na infância, né, numa geração um pouquinho mais antiga, que apanhou sem saber porque estava apanhando, né? Apanhou porque os outros tudo estavam apanhando, então entra tudo ali. Estamos vivos hoje, graças a Deus, somos pessoas de bem, glória a Deus, isso não nos afetou. Mas enfim, aquela surra talvez não te ensinou nada. Talvez aquela surra gerou um trauma em você que era desnecessário. A segunda coisa, seja convincente. O que é ser convincente? É explicar o princípio da consequência. Sabe, a mãe que está lavando a louça e fala assim, larga esse negócio aí, menino, e ela continua lá lavando a louça. E a criança continua fazendo aquilo que ela estava fazendo. E ela continua lá, larga esse negócio aí, menino, já falei para você não mexer com isso. E ela continua lá bem tranquilo. E a criança está lá, e aí o que acontece? Eu já falei para você largar isso. E aí a criança, opa, o que você está ensinando para ela? Que eu só posso obedecer quando a mãe der um piti. Quando a mãe arrancar os cabelos, aí é o momento de eu obedecer. Porque aí que vem a consequência. O que nós estamos fazendo? Não estamos sendo claros a respeito da primeira coisa. E a segunda coisa, não estamos sendo convincentes. Sabe, meu amado, desde cedo as crianças entendem, você sabe que se você ensiná-las e mostrá-las, elas sabem que não pode mexer ali. Porque quando elas vão mexer, elas olham para você. Elas olham para você, tipo assim, será que eu posso agora? Será que você está vendo ou não? E espiritualmente falando, você também não percebe isso? Que vai, e você fala assim, não faça isso, meu irmão. Olha, não ande por esse caminho que vai ser ruim para você. E ele vai, não, mas você falou que não podia fazer tal coisa, mas ele vai experimentando, e qual é a consequência depois para ele? Nós precisamos ser convincentes quando nós estamos educando uma criança, seja ela física ou espiritual. Muitas vezes você tem que sentar, olhar nos olhos do teu filho e falar assim, meu filho, se você seguir esse caminho, eu quero te mostrar o que é que vai acontecer. Ou seja, deixa eu te dizer o porquê. Por que eu vou te corrigir se você fizer isso? Por que eu vou te dar umas palmadas se você fizer isso? Porque coisas ruins acontecem com pessoas ruins. Coisas ruins acontecem com quem faz coisas ruins. Na idade adulta, e conforme eles vão crescendo, você vai achar uma analogia boa. Olha, você pode ir para a prisão, você pode se envolver com drogas. Existem consequências no mundo quando você faz coisas erradas. E é melhor que você sofra uma consequência menor aqui, debaixo da minha supervisão, de amor, de alguém que está sendo claro a respeito daquilo que não pode, mas ser convincente. Porque senão eles ficam esperando só quando não dá mais. E aí na idade adulta, sabe o que vai acontecer? Assim como a mãe, só quando a mãe estourava é que ele obedecia,
Só quando tiver um risco de prisão é que ele vai fazer as coisas certas. Só quando tiver um risco iminente de alguém se ferir mesmo, é que ele vai obedecer, porque ele sabe, não, só depois que eu fizer isso aqui que tem consequência. Senão, eu posso ouvir alguém falando para mim o que é certo e errado, e eu continuo fazendo aquilo que eu quero, por quê? Porque ninguém vai me abraçar. Qual é a característica principal de um dos lugares mais corruptos do mundo? É a impunidade. Quando se tem impunidade, as coisas são permissivas. Nós vivemos isso durante muito tempo. Claro que ainda vivemos no país, mas graças a Deus já não mais como era. Mas vivemos muito tempo isso. E não causa uma revolta em você a impunidade. O que é que ela causa? Ela contagia o comportamento dos outros. Se você tem irmão, se você teve irmão, você sabe isso. Se o teu irmão faz um negócio, se ele não é punido, o que você vai fazer? Eu também vou fazer. Porque se eu for pego, o que você vai fazer? O fulano também faz. Você percebe que você traz dentro da tua casa um comportamento agora que ele começa a se alastrar. E o pequenininho que está vindo, né, por último, lá em casa nós somos em 5, então é uma escola. Você pergunta para minha mãe como faz, né, para lidar com 5 personalidades diferentes. O pequenininho ele já entra, já com a coisa já está meio que estabelecida. Né? Você pode fazer isso aqui você não pode, não, isso aqui é meu, né? Se tiver alguma coisa a culpa vai sobrar para você, enfim, ele já segue o comportamento dos outros, ele sabe o que pode e o que não pode, ele sabe se dá para mexer com isso ou não dá, se dá para brincar com esse negócio do pai ou não pode, até que ponto eles podem sair de casa e voltar a hora que quiserem. Sabe, meu amado, se nós não formos convincentes na instrução dos nossos filhos, tenham eles a idade que tiverem, espiritualmente falando da mesma maneira, nós não estamos ensinando nada para eles. Isso não é correção. E a terceira coisa, a respeito de como disciplinar, tenha compaixão. Perceba que o objetivo não é bater. O objetivo não é usar a vara. O objetivo é gerar confiança. Por quê? Nunca corrija com raiva. Nunca tente corrigir naquela resposta imediata. Eu não acredito que você fez isso. Vem aqui, menino. E ele foge, você joga a chinela de longe. Enfim, cada um tem uma história bem legal para contar nesse sentido, né? Porque você não está ensinando muita coisa nesse momento de raiva. Espere você se acalmar. Espere, né, para você conseguir explicar para eles o que é que vai acontecer. Olha, lembra que eu te falei? Segunda coisa, a respeito de ter compaixão. Jamais, meu amado, corrija a criança dessa maneira em público. Por quê? A vergonha nunca faz parte da disciplina de Deus. Nós atendemos pessoas já que tiveram traumas terríveis por apanhar em público e carregaram para a vida adulta. A questão não é apanhar, a questão é a vergonha que nós sentimos. Quando Deus nos corrige, quando Deus nos disciplina, e Ele faz, Ele não faz para nos envergonhar. Ele não faz para nós nos sentirmos humilhados diante das pessoas, Ele faz para o nosso bem. Então, ter compaixão é não corrigir com raiva, é não corrigir em público. E terceiro, gerar confiança. Eu já era assim, bem grandinho, quando uma vez eu peguei o carro do meu pai. E aí ele me deixou sair e tal, acho que não sei se eu recém tinha tirado carteira, devia ter uns 17, 18 anos. E aí quando eu cheguei em casa, não era muito experiente, acertei o portão assim meio de lado e não sabia tirar, e arranhei tudo a porta do carro, e ele, fazia pouco tempo que ele tinha mandado dar uma pintada assim, novo. Imagine como eu me senti, falei, meu Deus. Eu fui, claro, meu pai ficou irritado no momento, mas eu nunca me esqueço assim, que eu entrei naquele quarto e falei assim, nunca mais quero pegar esse carro. Nunca mais que eu vou dirigir esse negócio. E deu assim, eu acho que uns 2 dias depois, meu pai falou um negócio para mim, assim, vá lá pegar tal coisa para mim com o carro. E eu falei, não quero. Não, vai lá. E ele insistiu, até que eu peguei e fui. Sabe o que eu me senti naquele momento? Que eu tinha confiança dele. É claro que ele me corrigiu, é claro que ele me instruiu e tal, né? Falou o que tinha que falar, deu aquele sermão normal, mas aquele último ato gerou em mim uma confiança para eu vou fazer esse negócio. Às vezes eu vou ser corrigido sim, mas a correção é para o meu bem. E hoje, até hoje, cada vez que eu passo do lado de um portão, eu presto muita atenção, porque aquela situação não saiu mais da minha mente, que ainda que se eu errasse, eu seria corrigido evidentemente, mas é para minha proteção, é para gerar confiança. Está claro isso para você, querido? Então como é que você vai corrigir o teu filho, seja ele criança ou seja espiritualmente falando? Em primeiro lugar, seja claro
a respeito daquilo que é, aquilo que não é. Seja convincente. Ei, se você cruzar essa linha, tem uma consequência. Eu não vou esperar para semana que vem, para o mês que vem, não. Você vai perder o celular, você vai ficar sem televisão, você vai levar uma palmada, enfim, você vai cumprir aquilo que você falou. Às vezes você está envolvido com as coisas, não, vou deixar para depois. Não, querido. Existe uma consequência, é a hora de educar. E terceiro, tenha compaixão, não repreenda ele com raiva em público, mas com o intuito de gerar confiança neles. A segunda fase que todos nós passamos é o que eu chamei aqui de uma fase de consolidação, que a ideia que eu quis passar é, nós já recebemos um ensino na infância, agora nós entramos na fase da adolescência, onde nós vamos fixar esse ensino ou não. Como eu falei para vocês, a adolescência é um conceito que veio ali no final do século XIX, princípios do século XX, não existia até então. Geralmente você vai ver em várias fases da história os adolescentes, os mais jovenzinhos sendo tratados de diversas maneiras, desde totalmente desprezados até, você já é um adulto e segue a vida e vai trabalhar. Na nossa cultura agora nós entendemos essa fase, nós entendemos que é uma fase onde eles começam a ter as opiniões próprias deles. A Organização Mundial da Saúde, se não me engano, considera de 10 a 19, o Brasil de 12 a 18, enfim, alguns vão mudar, mas é essa faixa etária. Mas é onde nós passamos do treinamento para a fase prática. Será que isso deu certo ou não? O verso 4 de Efésios, que nós lemos lá, se você puder olhar de novo, para você fixar na mente. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Eu trouxe aqui alguns outros textos que falam disso também. Lá em Deuteronômio 4, vai dizer assim, cuidem, para que não se esqueçam. Lembra que nós estamos falando de consolidar, que você ensinou? Cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os próprios olhos. Não deixem que essas lembranças se apaguem da sua memória enquanto viverem. Passem-nas adiante a seus filhos e netos. É uma ideia de eu cuidar, é uma ideia de eu observar se eles realmente aprenderam aquilo que eu ensinei. No capítulo 6 do mesmo livro de Deuteronômio, vai estar escrito assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração e ensine-as com persistência. Não é eu já te disse uma vez. O que mais o adolescente precisa aprender? Nós vimos que o que mais uma criança precisa aprender é ser, você lembra ainda? Obediente. O que mais uma criança precisa aprender é ser obediente. O que mais um adolescente precisa aprender? Duas coisas. Aprender a honrar, e eu vou te explicar o que é, e aprender a como pensar. Espiritualmente falando, a mesma coisa. Qual é a ideia de nós caminharmos com as pessoas na igreja? Que cada semana eu tenho trazido uma palavra para você aqui, você se encontra com as pessoas no pequeno grupo, nós temos um trilho de crescimento, de ensino aqui, onde a verdade que liberta, como igreja, como instituição, tenta fazer o que com você? Biblicamente falando, te ensinar a pensar. Te ensinar a ouvir coisas ali fora e conseguir distinguir o que é e o que não é. Muitos de nós passamos por essa adolescência espiritual e muitos já chegaram para mim, pastor, descobri um negócio novo essa semana, olha, essa parte aqui não é assim e tal, e às vezes vai querer te ensinar alguma coisa, não que eu não possa aprender algo, mas é como se ele viu um negócio aqui, um lá, ele não sabe de onde veio, alguém falou, ele assistiu um vídeo pronto e pegou aquilo como verdade e sai repetindo, sem checar às vezes a fonte. É um adolescente espiritual e nós também não podemos descartá-lo. Por quê? Porque como os nossos adolescentes físicos também vão passar por essa fase. Agora, por que você precisa ensinar o teu filho adolescente a honrar? Porque eles têm uma tendência a desconsiderar as coisas do passado. Os adolescentes, eles têm uma tendência ao que? Não, eu descobri um negócio que eu consigo fazer. E agora, teoricamente, ele quer se desvencilhar da infância. Ele não quer mais fazer coisas de criança. E ele quer meio que se tornar independente dos pais. E aí ele começa a descartar alguns ensinos. Você percebe por que a Bíblia fala assim, ensine com persistência aos teus filhos? É a fase de consolidar. E é aqui onde ele precisa aprender a honrar os pais. É aqui onde ele precisa aprender a honrar o irmão. É aqui onde ele precisa aprender a honrar os professores, honrar as autoridades. E quem é que vai ensinar ele, querido? Não é a escola, absolutamente. Não é sequer a igreja. Quem é que vai ensinar ele a honrar? Quem? Falei, não tenha medo. Os pais. É você que tem que ensinar. Sabe, eu estou dizendo princípios aqui, talvez alguns deles me ouçam uma vez por semana, durante 35 minutos, e desses 35, eu não sei quantos realmente conseguem absorver alguma coisa, mas você percebe que é muito pouco.
que é muito pouco, é você que precisa ensiná-los a honrar, é você que precisa ensiná-los a quando for visitar os avós, a cumprimentar as pessoas quando entram, a olhar, a sair, a dizer por favor, a dizer isso ou aquilo, ou a reconhecer as virtudes das outras pessoas, verbalmente, com atitudes. Isso é honra. Você quer que os dias deles se prolonguem sobre a terra apenas, ou que eles vivam bem, com que eles passem adiante, para que a tua próxima geração, você tenha netos que venha a viver dentro do mesmo princípio. É nessa fase onde eles precisam receber essa instrução. E a segunda coisa é como pensar. Porque agora eles vão construir o próprio pensamento, mas como pensar? Jesus fez uma transição também da infância para a adolescência, e é apenas 11 ou 12 versículos que falam desse momento da vida dele. Eu quero mostrar para você. Lucas capítulo 2, verso 42 até o 47, e fala assim, quando ele completou 12 anos de idade, então aqui é o menino Jesus, né? Destaquei lá, 12 anos de idade. Eles subiram à festa, a família de Jesus, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Por que eu destaquei isso aqui? Porque todos nós, quando vemos essa passagem, nos lembramos dessa parte aqui, né? Todos os que ouviam e ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Nós entendemos? Jesus com 12 anos já estava argumentando com a turma lá. Mas nós esquecemos que Jesus também, com 12 anos, ficava fazendo o quê? Ouvindo e fazendo perguntas. Aí eu te pergunto, você já sentou com teu filho adolescente para saber qual é o nível de pergunta que ele sabe fazer? Qual é a profundidade das perguntas que ele vai fazer? Porque eles estão numa transição, eles não estão mais te perguntando assim, papai, de onde vêm os bebês? Você percebe que um adolescente está mudando de fase quando ele te pergunta assim, pai, quanto é que custa cuidar de uma família? Quanto é que custa a internet aqui em casa? Quanto é que custa o mercado do mês? Por quê? Porque ele já começa a raciocinar por si só algumas coisas, e você precisa agora instruí-lo dentro desse caminho. E como é que você aprende melhor, querido? Fazendo perguntas. Nós sabemos que as crianças estão naquela fase de saber o que é isso, por que isso aqui faz aquela coisa, mas elas estão entendendo o mundo ao redor, em termos de nome, e o que pode fazer para elas. Agora, quando nós entramos nessa fase, nós precisamos aprender a fazer perguntas melhores. Você já sentou com um adolescente e ele não sabe falar nada, ele não consegue conduzir uma conversa a respeito de nada, a não ser os joguinhos e as porcariadas do YouTube? Tem muitos aí, eu sei, como tem muitos dentro do nosso meio, muito inteligentes. Agora, nós dizemos a uma criança o que pensar. E o que nós dizemos ao adolescente? Como pensar. Ei, deixa eu sentar contigo aqui. Por exemplo, se você for estudar matemática, e eu vier e disser a resposta para você, você vai aprender alguma coisa? Não, você vai passar na prova. Agora, o que muitos pais fazem com os adolescentes, você não sabe fazer isso, ou deixa que eu faça, deixa eu já adiantar que você está demorando demais, e fazem as coisas por eles, e livram eles de todas as coisas, e não deixam eles, às vezes, resolver os seus próprios problemas. Na fase da adolescência, nós somos 5 irmãos, muitas vezes nós estávamos lá, se pegando um com o outro, né? E existiam momentos em que os meus pais tinham que intervir, para a coisa não esquentar muito, mas muitas vezes eles deixavam a gente se resolver sozinho. Porque chega uma fase que você tem que aprender, e alguém vai ter que ceder esse negócio, não, né? O pai vai chegar, a mãe vai chegar, ou vai ter uma outra consequência. E às vezes nós vemos os pais interferindo em todas as coisas. O que nós fazemos errado é, você vai fazer isso. Por quê? Porque eu estou mandando. E aí você esqueceu de ensiná-los o porquê que eles precisam fazer as coisas. Olha, meu filho, aonde isso vai te levar? É ensiná-los a fazer perguntas do tipo, que tipo de pessoa você quer namorar? Antes de eles começarem a namorar, já pergunta, nem quero saber, mãe, beleza, tal, mas supostamente, que sabe cozinhar, não sabe, que faz isso ou faz aquilo, você já vai ensinando eles a fazer um padrão.
Você quer uma pessoa que age assim, uma que outra que age assado, porque senão lá na frente eles vão agir apenas pela emoção, apenas pelo visual. Eles vão olhar se é bonitinho, se é magrinho, se é gordinho, se é o que é, se tem dinheiro ou não tem dinheiro, e vão por isso. E não sabem fazer as perguntas certas. E quem é que ensina a fazer pergunta? Você. Ensina a como pensar. Que tipo de pessoa você quer que seja seu amigo? Você quer aqueles que estão contigo por interesse ou não? E você começa a ensiná-los a pensar, ensiná-los a filtrar. Outra pergunta que você que tem que ensinar a ele: que tipo de hábitos você tem que ter, meu filho, para chegar aonde você quer chegar? Que profissão você quer ter? O que você quer ser? Que tipo de hábitos você tem que ter, então? Ou seja, você quer ir para fora do país, você quer visitar os Estados Unidos e a Europa. Você está vendo? Você não quer estudar inglês, você não quer fazer a coisa, você tem que estudar isso aqui, porque senão você chegar lá, você não vai saber tal coisa e tal coisa. Você percebe que se você não estudar agora, mas está vendo o tio fulano, está vendo? Aí você usa os outros parentes ali que se deram um pouco mal na vida, né? Está vendo o outro, aquele fulano lá? Agora está lá, tem que trabalhar o dia inteiro e de noite tem que estudar inglês porque não estudou quando era novo. Está lá, tem que trabalhar o dia inteiro e de noite tem que fazer curso porque não fez quando era novo. Você quer fazer isso aí quando você crescer? Se você quer, tudo bem, meu filho, segue aí, mas se você não quiser, ensiná-los a pensar, querido, do que você vai fazer, e aí acabou. Nós não ensinamos nada. Ensina seus filhos a pensar por si mesmos. E o último, confiança. As crianças são treinadas. Os adolescentes, eles são consolidados naquilo que eles já aprenderam. E os adultos, eles são, não consegui achar uma palavra melhor, mas eles são confiados, confiança. Confiados no sentido assim, empoderados de confiança. Olha, eu vou confiar em você para seguir daqui por diante. E qual é a idade que você faz isso? Que é onde todos nós nos perguntamos. Muitos de nós pensamos assim, não, quando eles casarem, aí eles já são adultos e aí eles podem seguir por si só. Vamos ver o que a Bíblia diz. Êxodo capítulo 30 diz assim, todos os alistados da idade de 20 anos para cima darão ao Senhor essa oferta. Existia uma taxa no templo, onde Deus foi estabelecendo algumas coisas, e Ele foi colocando assim, esse aqui pode fazer isso, esse aqui, olha, aqueles de 20 anos para cima, eles já são contados como parte da tribo. Então já podem, Deus os via como adultos, esse é o princípio. Números 1 vai dizer assim para nós, você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército de 20 anos para cima. Aos 20 anos, eles já podiam ir para a guerra. Qual é o sentido aqui? Deus os via como adultos. Um último texto, Números 14. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima, que foram contados no recenseamento, que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrarão na terra, que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Isso foi quando Deus estabeleceu lá, olha, essa geração inteira aqui vai morrer no deserto, porque não creram em mim. Não vão entrar, com exceção desses dois. Quem? De 20 anos para cima. Com 20 anos, Deus já os considerava responsáveis pelos seus próprios pecados. De 20 anos para baixo, entraram naquela geração. O que é que eu quero dizer para você, querido? Que o Senhor, Ele olha para nós como adultos. Chega um momento, não interessa se está em casa ou está fora de casa, nós nos tornamos adultos. Uma das coisas que nós dizemos, como eu falei para vocês, não, quando eles casarem, daí nós enxergamos eles como adultos. Isso é errado. O que a Bíblia diz? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, eu li bastante esse texto, né? E se unirá a sua esposa. Quem é que deixa? É o homem, não é o menino, não é o meu queridinho, não é o meu filhinho, ele já é homem, ela já é mulher, nós temos que olhar para eles assim. Ele é um adulto agora, então, para muitos pais, eu preciso falar para você, deixa ele ser um adulto, deixa ela ser um adulto, enxergue como tal, porque nós queremos protegê-los às vezes o tempo inteiro, mas nós precisamos olhar para eles como adultos e confiar no Senhor a vida deles. Jesus fala, se vocês apesar de serem maus, sabem dar coisas boas para os filhos, quanto mais Deus. Então, querido, conforme teus filhos forem crescendo, chegar nessa idade de 18, 19, 20, enxerga eles como adultos, confia, você já treinou eles já fixaram o conteúdo, agora é hora de serem empoderados de confiança. Vai, meu filho, sabe, a minha filha Isabela, 2 anos atrás, hoje ela já está com 21, ela falou assim, pai, tem um negócio aí e tal, e tem uma viagem eu queria fazer, e surgiu, agora deu a oportunidade, ficou barato, eu quero viajar para fora do país. Eu falei, ok, filha, economiza aí, paga o negócio e
vai embora, corre atrás, né? Me lembro, falei com o pai, com a mãe, não, como é que vai ser, isso e aquilo, sabe, durante um bom tempo, principalmente na adolescência dela, eu não admitia muitas coisas, não, minha filha, não vou deixar, não, a hora que aparecer qualquer um aí, olhando meio torto para ela, eu já vou para cima, e tenho vários testemunhos, mau testemunhos de coisas que eu fazia, a respeito de como eu tentava protegê-la, mas chegou um momento que eu entendi, coisas que ela já passou, coisas que ela já viveu, que eu entendi, ei, aquilo que eu tinha para passar, nesse sentido eu já passei. É lógico que eu vou incentivar, é lógico que eu vou tentar prover o melhor caminho para ela, mas existem decisões que só ela pode tomar. Existem coisas que eu já podia adiantar para ela, mas não vou adiantar, porque eu não vou estar fazendo bem, porque ela já é uma adulta, ela já tem que conquistar as coisas por si mesma. Se ela quiser seguir daqui por diante para lá, eu preciso confiá-la ao Senhor, de que eu já fiz muitas coisas, que ela vai poder tomar suas próprias decisões baseadas naquilo que eu quero. Nós vemos a história, por exemplo, de Sansão, onde os pais de Sansão, na ideia de protegê-lo, estavam travando aquilo que Deus tinha para ele. Ele conheceu uma mulher em outro lugar, dos filisteus, ainda não era Dalila, mas ele queria se casar com ela, e os pais falaram assim, não, tem gente aqui, por que você não pega uma dessa? Ele falava assim, não, eu quero. E a Bíblia vai falar assim, que Deus tinha o intuito que ele fizesse isso. Não sei o que Deus estava tentando ensinar para ele, se era para livrar ele depois do que Dalila fez, mas enfim, ele não aprendeu, né, a gente sabe, mas os pais estavam interferindo em algo que Deus estava fazendo na vida dele. Eles estavam com a melhor das boas intenções, mas esse é um enorme problema nas famílias. Pais superprotetores impedem os filhos de crescer. Pais que querem fazer tudo pelos filhos, eles já são grandes, e aí quer dar isso, quer dar aquilo, quer dar aquele outro, e aí o filho não passa pelo processo de conquistar um carro, de conquistar uma casa, de conquistar o seu lugar, o seu espaço no emprego, porque o caminho foi trilhado para ele não sabe trilhar o caminho por si mesmo. E o que vai acontecer? Às vezes ele já tem um carro, ele tem uma casa, ele já constituiu uma família, mas ele não sabe o valor de nada disso, ele não aprendeu o valor de nada disso. E quando uma coisinha só sai fora do trilho, ele se desespera. Por quê? Porque ele não sabe começar do zero. Ele não foi ensinado para isso. Sabe, eles não são mais crianças, meu amado. Quero terminar a última parte com você. Sabe por que os filhos não pedem mais conselhos para os pais? Para alguns pais? Porque eles não toleram mais o controle. Porque quando eles vão pedir conselho para os pais, se o conselho que os pais deram não for obedecido, os pais se revoltam. Ou às vezes alguns pais dizem assim, você não está me honrando. Sabe, quando nós citamos as escrituras em benefício próprio, em detrimento de outros, sabe qual é a palavra para isso? Abuso espiritual. Nós vemos muitos pastores cometendo abuso espiritual, me chame disso, me chame daquilo, faça isso, porque senão vai acontecer isso contigo, porque a Bíblia diz assim. Mas cristãos comuns também cometem abusos espirituais. Alguns pais cometem abusos espirituais, pais espirituais também. Olha, você é meu filho na fé, então você tem que fazer isso aqui, você não está me honrando, rapaz, se você não citar meu nome na internet, se você não fizer isso aqui, aquele outro, você não está me honrando. E aí os filhos não pedem mais conselhos para os pais, por quê? Estão debaixo de um controle. Agora deixa eu dar algumas observações aqui. Pais, deixa eu dar uma observação muito séria para vocês, principalmente você que está em casa. Você precisa dizer em algum momento para o teu filho assim, filho, eu te libero dos meus planos. Eu te libero para você viver a tua vida, para você seguir a carreira que você quer. Eu te libero dos sonhos que eu tinha para você. Porque às vezes nós queremos controlá-los, evidentemente que é para o bem, evidentemente que nós temos um trilho para eles, mas confia os teus filhos ao Senhor. Às vezes eles precisam ouvir isso de você, porque eles estão talvez vivendo uma vida espelhada, tentando não te desagradar, ou fazendo de conta que está bem, mas não está. E você precisa entender que eles cresceram, e liberá-los, mas ele vai passar dificuldade, mas daí ele vai ter que andar de ônibus. Aprenda, porque senão eles vão viver eternamente imaturos. Deixa eu dizer uma coisa para você, filhos, também muito sério. Honrar os pais, você que é filho, às vezes grande, honrar os pais, não é contar para eles, primeiro, uma decisão importante que você tomou sozinho. Honrar os pais é envolvê-los no processo de decisão. Você vai mudar de cidade, você vai mudar drasticamente de emprego. Não é pedir para o pai se pode ou não, mas é envolvê-lo no conselho. Isso se aplica, lembra que nós estamos falando das duas coisas? Aos pais espirituais também, meu amado. Envolvê-los no conselho, não é, se meu discipulador diz que não, então eu tenho que dizer que não. Não é praticar o abuso, é envolvê-los no processo. Aí o que você acha?
Você, pai, vai ser maduro o suficiente para que, se o seu filho tomar uma decisão diferente do conselho que você deu para ele, você confia que agora ele já está apto para tomar a sua decisão. Mas, filho, você vai ser maduro o suficiente para ir se aconselhar com aquele que já trilhou um caminho. Isso é honrar. Não significa obedecer o que ele te falou, mas ouvir o lado dele. O último texto que eu quero ler contigo, que é um texto talvez deturpado em muitas coisas. Mateus capítulo 23, Jesus fala assim, ninguém na terra chameis de vosso pai, porque um só é vosso pai que está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. O contexto aqui é que os fariseus estavam abusando do seu título, da sua autoridade. Eles gostavam de ser chamados de um monte de coisa. Transfere hoje para o que você quiser. Eu quero ser chamado de apóstolo, quero ser chamado de bispo, quero que você me chame de pai, quero que você me chame de mestre, quero que você me chame de qualquer coisa, qualquer título que se invente hoje. E quando Jesus fala assim, não chame ninguém na terra de pai, não significa que ele não é para você chamar o teu próprio pai aqui na terra de pai. O conceito aqui é que talvez isso te choque, mas os teus filhos crescidos agora não são mais simplesmente teus filhos. Eles são teus irmãos e irmãs em Cristo. Você não olha mais para eles simplesmente como filhos, meus filhinhos. Você vai olhar para eles até quando eles forem avós, os teus filhos, né? Mas você vai olhar para eles também como teus irmãos e irmãs em Cristo. Por quê? Porque isso muda o nosso relacionamento. Espiritualmente falando a mesma coisa. Alguns querem o título de autoridade, de bispo, de pai, de apóstolo, de sei lá o quê, para que você me reconheça. O que Jesus está falando assim? Nós somos todos irmãos. Alguns de nós, você vai enxergar como um pai espiritual, alguma coisa. Em alguns momentos, em algumas situações, sim, você vai ver, você é grato por aquela pessoa que te apresentou o evangelho e você presta honra a ela. Mas ela, que fez tudo isso por você, não está buscando um título. Ela não está pedindo para que você, me chame de pai agora, me chame agora de obispo tal, me chame de... Não é isso. O que Jesus está dizendo? Que você vai chamar algumas pessoas de mestre, de pai, em algumas situações da vida, mas nunca vai esquecer que eles também são teus irmãos e irmãs em Cristo. Deus colocou eles aqui para viver isso com você. Se coloque de pé, por favor, querido. Eu quero terminar essa palavra de hoje, ela foi um pouco mais comprida porque encerramos a série. Talvez você nunca passou por um ritual de transição da adolescência para a fase adulta, da juventude para a fase adulta. Talvez o teu pai nunca fez nada que dissesse, nunca bateu nos teus ombros, olha filho, segue adiante. Eu me inspirei nessa série em algumas palavras do pastor Robert Morris e numa dessas palavras ele trouxe um testemunho. É uma cultura diferente, a cultura americana, mas ele diz assim que o pai dele investiu muito nele, bancou a faculdade dele. Ele tinha um cartão de crédito que ele ganhou quando ele foi para a faculdade, que cobria as despesas dele, as despesas básicas dele. E quando ele casou, o pai dele deu de presente para ele a lua de mel. Falou, filho, pode ir, pode passar esse cartão aí na lua de mel, vou pagar todas as suas despesas. O pai dele era dono de uma empresa, tinha funcionários, e quando ele retornou da lua de mel, faceiro, chamou o filho no escritório e sentou ele na cadeira, senta aí, como é que foi? Foi legal, pai, fomos assim, fomos em tal lugar e tal, e aí não faltou nada, não faltou nada. Muito bem, agora me dá esse cartão de crédito aí, que estava há anos com ele. Ele pegou o cartão de crédito e disse assim, filho, até aqui eu banquei as suas despesas, até aqui eu provi para você. Agora você já é um homem. Prover para a tua família como eu provei para você. Daqui por diante é contigo. Eu estou aqui para que você precisar, eu vou trilhar esse caminho contigo, mas daqui por diante eu não vou mais depositar coisas para você. Você tem que correr atrás dos teus próprios sonhos. Você pode contar com teu pai no momento da maior necessidade, mas daqui por diante é contigo, você é responsável. E ele diz que dali por diante mudou uma chave na mente dele. E talvez poderia viver, ele usufruiu de muitas coisas depois, evidentemente, que o pai tinha, mas não mais com aquela mentalidade consumidora. Com a mentalidade que agora eu preciso trilhar o meu próprio caminho. Eu creio que a maioria de nós nunca passou por um momento como esse, ou poucos de nós passaram por um momento como esse com os nossos pais. Talvez você teve que passar por esse momento na tua adolescência. Você já foi naquele momento, a vida é comigo mesmo e eu tenho que seguir porque ninguém vai fazer isso por mim. Mas nós agora entramos na família de Deus. Nós queremos trilhar uma família abençoada. E para vivermos uma família abençoada,
nós precisamos olhar para a nossa próxima geração. Nós precisamos olhar para as pessoas que estão diante de nós e mesmo que você não tenha recebido isso, hoje Deus está te dizendo: ei, você é o meu filho, você é a minha filha amada. Você já está apta a tomar as suas próprias decisões, a ser responsável. Você já passou pelo treinamento, você já passou pela consolidação, agora você é confiado. Você é cheio de confiança para ir e trilhar a vida debaixo do meu cuidado, dos meus princípios. Eu não sou um pai autoritário. Eu sou um pai que te delega confiança. Eu sou um pai que te corrige, sim, às vezes duramente, mas é para o teu bem, não é para a tua vergonha. Deus colocou sobre você talvez pais espirituais, pessoas que zelam por você, não que clamam que sejam chamadas de pais, mas pessoas que você olha que tem um comportamento de pai para contigo. Talvez Deus colocou no teu caminho para te olhar, para te dar uma oportunidade, que olha pela tua família, que te dá bons conselhos, que te puxa a orelha, mas é para o teu bem, que olha contigo com amor. Talvez você não tenha esse pai físico, mas Deus te deu na tua vida muitas pessoas ao teu redor. Deus colocou sobre a tua vida pessoas que olham por você. E uma última coisa, você precisa sair deste lugar aqui com essa consciência, querido, de que você é um enviado do Senhor. Existem pessoas ao teu redor que precisam receber isso que nunca receberam dos seus pais, da sua família física. E você, como um filho espiritual pertencente à família do Senhor, você está aqui para revelar a verdadeira identidade de pessoas que caminham contigo, para dizer para ela: ei, chega de ser adolescente, vamos ser adultos. Ei, você ainda é uma criança, deixa eu ensinar você a pensar por si mesmo. Deus é um Deus geracional, porque eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus que zela por você. Quem foi a primeira pessoa que se converteu na tua família? Ele é o Deus do teu avô, do teu pai, é o teu. Se você é a primeira, agora traz isso para os teus filhos. A nossa casa começou pelos meus pais. Ele é o Deus do Luiz Carlos, Ele é o Deus do Robson, Ele é o Deus do Pedro. Ele vai ser o Deus do Robson, o Deus do Pedro e o Deus do meu neto. E a família que eu ainda não vejo vai ser Deus do Pedro, Deus do filho do Pedro, Deus do neto do Pedro. Daqui por diante nós estabelecemos diante do Pai uma nova geração de bênção, uma família que anda segundo os princípios do Senhor. Por isso eu te convido a ouvir de novo essa semana essas 3 palavras da série. Trazer isso para dentro da tua casa, na vida prática, meu amado. Deus tem uma terra para você conquistar. É a última coisa que eu tenho para te dizer antes de orar contigo aqui. Deus chamou Moisés antes de ele nascer. Deus chamou Maria quando ela era uma adolescente. Deus chamou Jesus publicamente quando ele tinha cerca de 30 anos de idade. E Deus chamou Abraão para ser pai de uma multidão quando ele tinha 75 anos. Sabe o que isso quer dizer? Você nunca é velho demais para cumprir o propósito de Deus. Você é nunca novo demais para cumprir o propósito de Deus. Deus tem algo para cada um de nós aqui. Vamos construir uma nova história na nossa família? Feche seus olhos. Se você está com o teu familiar aí do teu lado, dê a mão para ele, se você já faz isso em casa. Se você que não está com ninguém aí, em vez de pôr a mão no coração, faz o seguinte: faz de conta que você está abraçando alguém da tua família aí. Nós vamos orar, vamos proclamar a vida de Deus. Pai, o Senhor pode falar conosco em qualquer fase da vida. Estejamos nós para um treinamento, estejamos nós sendo consolidados ou recebendo confiança. A pergunta é: o que o Espírito Santo está falando para você hoje na tua família? Pai, Tu és um Deus geracional. Fala com essas pessoas, não importa a fase com que elas estejam vivendo. Aqueles pais que têm sido muito permissivos, ó Pai, traz o equilíbrio para essa casa. Aqueles pais que têm sido rigorosos demais, tentando passar uma doutrina à força, a ferro e fogo, Deus, mostra para eles, Pai, como eles podem ser claros, convincentes, ó Pai, e ao mesmo tempo terem compaixão. Espírito Santo, mostra a cada um de nós, ó Pai. Nós queremos que a nossa família aqui da Verdade que Liberta, cada uma delas, ó Pai,
ande debaixo da tua bênção, ande debaixo do teu cuidado, ande debaixo, Pai, da tua direção, para que eles vivam muito na terra, Pai, mas não apenas vivam muito, tudo corra bem nessa casa, Senhor. Traz a transformação nessa casa de um filho rebelde, Pai. Traz a transformação nessa casa de um filho, Pai, que está acomodado demais com a vida, Deus. Traz a transformação nesses pais, de como educar os seus filhos, de como se impor, ó Pai, mas ao mesmo tempo com um coração amoroso, não com um coração passivo e permissivo, como deixar de ser protetor demais, a liberar os filhos a seguirem o caminho, a irem trabalhar por si só, a terem as suas próprias frustrações, Pai. Deus, traz o equilíbrio para cada uma dessas casas, Pai, para que nós olhemos para os nossos filhos, ó Pai, e geremos nele confiança, não dependência, que nós não venhamos mais a fazer tudo por eles, ó Pai, mas apenas instruí-los no caminho que eles devem andar, para que eles possam crescer, Pai. Nós queremos liberar os nossos filhos, ó Pai, dos nossos próprios planos, queremos liberar os nossos filhos para que eles cresçam em Ti, para que eles atinjam os sonhos deles, ó Pai, dados por Ti, Senhor, não por nós mesmos. Pai, aquele pai que tem prendido o seu filho no seu próprio sonho, na sua própria vida, Deus, inspira ele a liberá-los, a segui-los, ó Pai, a não estar ali acolhendo a cada queda, mas a deixá-los cair e se machucar um pouco, para eles viverem a sua vida, construírem a sua família, Pai, e serem os filhos e filhas abençoados que o Senhor tem para eles. Ainda que eles estejam longe dos nossos olhos, eles não estão longe dos Teus, Pai, jamais. Comece a orar agora sobre os teus filhos, se você tem filhos, comece a orar sobre eles. Se você tem sobrinhos mais novos, comece a orar sobre eles. Comece a declarar o destino deles diante do Senhor. Pai, eu declaro sobre a minha família, Senhor, uma família abençoada, Senhor, que os meus filhos cresçam, Pai, que eles estabeleçam a sua família, Deus, que eles escolham os teus critérios para escolher o cônjuge deles, ó Pai, a esposa do Pedro, Senhor, o esposo da Isabela, Senhor, que estejam debaixo dos teus critérios. Eu oro por eles, ó Pai, para que quando eles chegarem, eles estejam debaixo do teu critério. Cuida deles agora onde eles estiverem, Pai, prepara o caminho dessas pessoas para se encontrar com os meus filhos, Senhor, e quando eles se encontrarem, os propósitos venham a se unir, Senhor Deus, que eles possam transmitir à próxima geração aquilo que a minha geração recebeu, Pai, a tua bênção, que os meus filhos, ó Pai, sejam exemplos para muitas outras pessoas, Deus, que eles tenham os teus critérios para escolher os seus amigos, Pai, aqueles que vão caminhar com eles, aqueles que eles farão sociedade, Pai, que eles tenham os teus critérios, Pai, não o critério do mundo. Cerca eles com o teu cuidado, Pai, Deus, que eles possam viajar, que eles possam ir a lugares distantes e jamais serem corrompidos, Pai, que eles cheguem, sejam influência, Senhor, que a tua inteligência, a tua sabedoria esteja sobre eles, ó Pai, seja passado aos meus netos, aos meus bisnetos, ó Pai, que hoje diante a minha família seja estabelecida em Ti, uma família geracional, ó Pai, que a próxima geração da minha casa, ela continue proclamando a Tua palavra, Senhor, que a terceira, que a quarta, que até o Senhor voltar, as gerações que vierem da minha família, Senhor, sejam proclamando a Tua palavra, a Tua verdade, e venham a prosperar, Pai, não somente nessa terra, mas a engrandecer o Teu reino, Deus. Cada família, cada oração feita neste lugar, na sua casa agora, você que acompanha pela internet, proclame aí sobre os teus filhos, Deus. Nós proclamamos, ó Pai, que a bênção te alcance, que a face do Senhor se revele, que Ele seja, que Ele esteja contigo e te dê a paz. Que a bênção esteja sobre cada uma dessas famílias, Senhor. Que a bênção e o cuidado, que assim seja, Pai. Que a face do Senhor se revele a Ti, que Ele esteja contigo e te dê a paz. Que a bênção te alcance, que a bênção te alcance até 1000 gerações.
tua família e os teus filhos e os filhos dos teus filhos, que favor te alcance e a sua descendência. sua família e seus filhos. Nós proclamamos sobre a nossa casa, Pai. Seus filhos, sua presença. Vai à frente, te guardando, todo lado, ao redor e por dentro. Ele é por ti, ele é por ti, de manhã e de noite, na entrada, na saída, em teu choro e alegria. ele é por ti, Ele é por ti. sua presença. Vai à frente, te guardando em todo lado, ao redor e por dentro, sobre a tua casa. Que assim seja, Pai, sobre cada família, Deus. Nós oramos sobre cada família, Senhor, na entrada, na saída, no choro e na alegria, Pai. Que a tua bênção alcance cada família, hoje e para todos sempre, Senhor. Seja por cada um de nós, seja por cada família, hoje e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o seu rosto resplandeça sobre a tua vida, sobre a tua família. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão mais doce e preciosa do Espírito Santo repouse sobre você e sobre a tua casa, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, meu amado. Tenha um excelente almoço com a tua família. Tenha um excelente domingo com eles. E até a semana que vem, em nome de Jesus.